Pois é, voltando aqui com o terceiro bloco da parte da manhã, a gente falando de educação, falamos a importância de como ela cresceu, de quem teve o olhar voltado para a educação. A intenção não será obstaculizar. Esta é apenas uma versão recortada da realidade em que se apresenta no contexto de um campo a ser investigado. Só voltando aqui para vocês, no entanto, é necessário expor ainda o objetivo desse estudo, e não determinar verdades, propor soluções, instrumentalizações práticas, mesmo porque, sendo realidade dinâmica, é também multifacetada. Por que ele diz que é uma realidade dinâmica? Você percebe que nós sofremos nós tivemos um momento bom com os jesuítas, quando eles instrumentalizaram o francês, o espanhol, o latim, o português e o tupi-guarani, tinha a nossa língua. Marquês de Pombal. Embora a educação fosse para uma casta social, para os índios era só alfabetizar em português, eu acho que também às vezes eles aprendiam no tupi-guarani, e era catequese para alguns índios que ainda aprenderam alguma coisa. Negros, nem se falava. Os negros, os escravos, só começou em 1800, não. Escravo começou a vir foi cedo, mas só que vinha de grão em grão. E o que é que acontece nessa prática bem aí? Nesse período, a educação cresceu um pouco com os jesuítas, embora ela não fosse expandida. Depois, Marquês de Pombal proíbe tudo, volta, faz até o primeiro concurso para professor, mas não dá seguimento a uma educação. Vem Dom Pedro, vem depois a coroa, né, Dom Pedro? A coroa portuguesa não liga muito também. Aí vem a era que Dom João chega aqui. Alguns avanços, algumas questões, que a família real estava aqui, muita gente tinha que estudar, ainda veio a educação. Depois Dom Pedro I colocou na Constituição lá que era importante, mas só colocou. Nada fez. Dom Pedro II também era preocupado com a educação, criou algumas coisas importantes, mas também a educação era para uma casta. Depois vem a República, essa que massacra mesmo. Aí já com 1930, quando Getúlio chega ao poder com golpe também, que se diga de passagem, que Anísio Teixeira já vinha discutindo ali no final dos anos 20 para entrar 30 com os pioneiros da educação, coloca as ideias, quando começa a aflorar alguma coisa, aí o Getúlio entra com outro golpe, dentro do golpe, que era o Estado Novo, e paralisou tudo. Depois, mais na frente, o João Goulart compreende, com as reformas de base que ia colocar a educação, 61. Quando começa a coisa a crescer, aí 60, que seria definitivamente para a educação, aí o golpe militar de 64, quando corta tudo. Mesmo assim, a educação andou, aí vem a abertura política em 70, começa nos anos 70, 79, 80, aí vamos discutir. Vem a eleição, que era para as diretas já, não aconteceu, para presidente, só para os deputados, para presidente ainda foi o colégio eleitoral, e o Tancredo chega ao poder, não assume, Sarney fica e conduz a nova Constituição que dá essa abertura toda. Mas mesmo a Constituição sendo aberta para tudo isso, a gente não consegue andar em relação à educação. Aí a Constituição dá, aí vem a LDB, aí Fernando Henrique, algumas coisas andam, outras param em relação à educação. Aí veja como ela é dinâmica. Aí nos 12 anos aí, que o estudo do Ministério diz que ela cresceu, aí agora ela já estagnou. Por isso que ele diz assim, não vamos determinar verdades, porque as verdades que vinham acontecendo já não são mais verdades. Propor soluções, instrumentalizações práticas,
mesmo porque, sendo realidade dinâmica, embora a LDB seja política de Estado, também é multifacetada. Ela pode mudar de uma hora para outra. Pode ser 1000 coisas ao mesmo tempo. A intenção não será absolutizar. Esta é apenas uma visão recortada da realidade que se apresenta no contexto de um campo a ser investigado. Como aporte teórico de tudo isso, estudos e diálogos, principalmente com Ferreira, 2009, com Freire, 2011, 80, 79, Hanou, 1998, Mariotti, 2000 e Saviani, 2012. Então, são todos esses contextos aí, o aporte. Desafios da educação na atualidade em face do seu papel de inclusão social. Olhar a educação como inclusão social. Olha, vocês vão prestando atenção, porque eu vou passar um trabalho para vocês. Esse trabalho, vou dizer também que esse trabalho é para ser entregue para a nota final de vocês, para cada um. Vocês vão desenvolver e vou deixar uma aba aberta onde vocês vão poder enviar o trabalho para nota. Vai fazer prova, professor? Não vou fazer prova. Então é importante rever essa aula com muito carinho, tanto agora da parte da manhã como da parte da tarde, tá bom? A sociedade atual, marcada pelo avanço científico e tecnológico, abriu caminhos para novas relações culturais, sociais e econômicas. É verdade, abriu. Para as relações culturais, sociais e econômicas, não sendo um mundo descolado de um contexto mais amplo. A escola não se constitui como um espaço inerte às tensões da sociedade. A escola não é parada às transformações da sociedade, de jeito nenhum. Ela está colada ali em tudo que vai acontecer na questão cultural, na social e na econômica. Ela está colada diretamente com todo esse contexto, a escola. A escola está ali, colada, querendo saber o que é que está acontecendo, discutindo o que é que está acontecendo, como nós estamos discutindo agora. Tá certo? Exige-lhe mudança nas formas de relações e interações ao tratamento da informação e construção de conhecimentos que permitam a seus estudantes desvelar e participar ativamente na realidade. Então, o que é que ela exige? Novas formas de relações e interações. É bom um professor estar toda hora reclamando com o aluno que ele está com o celular na mão, em WhatsApp, em Facebook, Instagram, em Twitter. É chato demais, chato. Mas se ele for usado para pesquisa, se ele for usado para assistir a aula com responsabilidade, pode servir sim. Todo mundo estava com o celular na mão, engraçado. Agora, o mais engraçado é que para assistir a aula, todo mundo, não pega, não dá, não tem. Eu sei que às vezes a gente não tem uma grande internet, não tem uma grande potência para colocar, mas a gente deveria ver isso como um futuro. Não que o futuro vai ser isso aqui, essa aula aqui, porque a aula bom é dentro da sala de aula para discutir. Agora, era bom quando se estivesse dentro da sala de aula, aí o celular não prestasse mesmo. Prestasse o livro, o caderno, a caneta, o lápis e principalmente a palavra. Aí prestasse assim. Era para a gente desvelar e participar ativamente na realidade. Como nos aponta Freire em 2011, página 87. O conhecimento envolve a constante unidade entre ação e reflexão sobre a realidade. O que é que Paulo Freire vai dizer? Que envolve, o conhecimento envolve a constante unidade, que é a unidade. Eu tenho assim, daqui são duas canetas aqui, ó. Bem aqui, ó. 2 canetas. Aí a gente pega e afasta, aí fica uma para cá. Mas se a gente fizer aqui, embora elas sejam duas, aí a gente vai, elas estão com mais força, elas estão numa unidade, um par, bem aqui. Aí esse par, essa unidade entre a questão tecnológica, que a gente usa o data show, usa agora
a aula gravada, poderia ser ao vivo também, e usa toda essa para fazer essa interação, a constante unidade entre a ação e a reflexão. Então vamos refletir. A aula aqui dá para ter uma concepção, para a gente discutir qual é a função da educação no meio social, o que é que ela pode trazer de bom. Então é toda essa reflexão que o Freire vai dizer. O conhecimento envolve a constante unidade entre a relação e a reflexão sobre a realidade. A educação é um processo que envolve valores, transmissão e construção de relações sociais e, por isso, precisa estar voltada para as transformações culturais da sociedade. Ela deve estar voltada, porque a partir, como eu disse no início da aula, das gravações, nós vamos ter um olhar social diferente. Como é que vai ficar esse olhar social em relação ao negro, ao pobre, ao índio, aos que vivem nas comunidades ribeirinhas? Como é que o olhar de cima dos castelos, dos hipoteticamente ricos, vai olhar para o povo, como esse grupo social, eles irão olhar para o povo? Como será? Então, vai ter mudança. Por isso que a educação tem que estar preparada para este debate. A gente tem que estar preparado para este debate, tá certo? Acreditamos que para que as práticas educacionais na escola possam estar voltadas à altura do nosso tempo e serem, de fato, inclusivas, precisam ser efetivamente emancipatórias. O que é emancipatória? É que liberta, é que diz, eu sou um cidadão, eu sou emancipado, eu sou um sujeito que discuto a minha sociedade, que discuto a minha escola, que discuto a minha rua, o meu bairro, que estou discutindo o que eu quero para a minha rua. Vamos discutir o que eu quero. Eu quero canalização de esgoto, eu quero uma escola com qualidade, eu quero que os alunos estejam inteirados. Então, a gente tem que estar preparado para o discurso emancipatório, efetivamente emancipatório, que suscite processos de conscientização, compreensão, a compreensão crítica e participação. Quando você tem participação, sendo uma instituição realmente inclusiva, se a escola começa a discutir o meio ambiente, se a escola começa a discutir que o calçamento da rua está ruim para o acesso na escola, aí cobra, e os alunos cobram, fazem um seminário, discute, chama um vereador, chama um prefeito, manda uma carta, bota na rede social, então começa a se mudar. A escola tem que estar preparada para isso. Isso não é papel de estudante, o estudante tem que A, B, C, D, F, ou então 2 mais 2, 4. Não é isso, não é só isso. A escola tem que estar preparada para a questão emancipatória do cidadão, que ele tenha processo de conscientização, de compreensão crítica, de participação, uma instituição realmente inclusiva, onde o cara disse, eu sou parte, estou incluído ali na transformação social. O que requer o domínio de habilidades básicas por nossos educandos. Então o cara vai falar sobre o meio ambiente, ele está preparado. Sobre o trânsito, ele vai estar preparado. Sobre a proteção do coronavírus, ele vai estar preparado. Entre elas, o domínio da leitura, da escrita, o cálculo e seus usos em diferentes como instrumento de entendimento da realidade. Vamos pegar para a realidade como o trânsito deve se comportar, como as filas dos bancos devem se comportar, como a das farmácias se deve se comportar para o momento. A escola tem que discutir isso. Então ela tem que ser emancipatória e de consciência crítica na cabeça do aluno. Como o aluno, como o educando vai estar, como o professor também vai estar aberto para ouvir o aluno também a estar dando a sua opinião. É isso aí. A gente está chegando a um acordo. Concordamos que na educação o que se faz por meio de palavras não pode ser rompida a relação pensamento, linguagem, contexto ou realidade, diz Freire. E a gente vai continuar esse assunto na parte da tarde com a primeira aula, tá bom? A gente se encontra já já no chat. Um abraço.